Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, esse dia precioso que Jesus nos concedeu. Não sei se está sendo um bom dia para você ou um mau dia para você. Fato é que nós vivemos altos e baixos, montes e vales, mas o reino de Deus continua eterno e durará para sempre. Nós em Cristo Jesus podemos viver uma vida de alegria inabaláveis, crendo nesse reino que está por vir. Se estiver triste aí, se você estiver mal hoje, eu te convido a mergulhar comigo no ensino de Daniel, alguém que viveu altos, na verdade viveu altos, mas em um período de caos, de muitos baixos. Ele conseguiu permanecer fiel, seguindo os princípios do reino de Deus estabelecido por Yahvé ao seu povo, mesmo quando tudo que ele tinha era caos, né? Pelo menos para ele, para o seu povo. Então nós vamos aprender que é possível sim ser honrado no meio da dificuldade, é possível sim compreender das coisas de Deus, de ver o plano e o propósito da soberania de Deus mesmo em meio às adversidades. É possível permanecer fiel também. Há sempre um remanescente. Amém? Cacá, seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração antes de começar? Nós precisamos tanto do Senhor, né? Só por Ele. Então vamos falar com Ele? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e Tua é a glória. O Senhor é o Rei do nosso coração. O Senhor reina para sempre, Jesus. Jesus vive, Jesus reina e Jesus voltará. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, Tua criação. O Senhor não desistiu de nós, o Teu povo, e nos tornou Teus filhos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a sermos fiéis. Ajuda-nos a não nos contaminarmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixar levar pelo ambiente ao qual nós estamos inseridos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis e fiéis até a morte, Senhor. Ainda que jogados em fornalhas ou em covas de leões, ainda que, Senhor, de fato não sermos livrados nesta vida, eu te peço, ajuda-nos a permanecermos fiéis. Só por meio do Teu Espírito nós venceremos. Ajuda-nos, Senhor. Obrigada por esse dia lindo, Senhor, de misericórdia renovada. Obrigada, Senhor, porque o sol nasceu essa manhã. Obrigada pela Tua provisão, Senhor, física, material, espiritual, da alma. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos começar então a falar desse livro incrível que é o livro de Daniel. Eu comecei a ver, não vi tudo, na verdade, vi até na metade de uma live do Rodrigo Silva, né, falando sobre Daniel. Tudo que está escrito aqui em Daniel, nesses 4 capítulos que nós vamos meditar hoje, daria para falar até o final do ano. Então eu vou deixar que o Espírito Santo conduza todas as coisas para que ele fale aquilo que é realmente necessário, né? E se você quer aprofundar mais, mandei lá no grupo, né, a live do Rodrigo Silva. Assista essa live porque é incrível, a gente pode tirar muito proveito, mas eu vou deixar o Espírito Santo fazer do jeito dele. Amém? Vanilda, seja bem-vinda, querida, Deus abençoa. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre o livro de Daniel, do 1 ao 4, né? Eu sei que a leitura de hoje é até o 3, mas adiantando um pouquinho para a semana que vem, tá bom? O Daniel, gente, esse livro é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tem profecias em Daniel que se cumpriram tão especificamente, tão detalhadamente, que tem pessoas que acreditam que foi escrito depois da vida de Daniel. Tem um grupo da alta crítica aí que acredita que foi depois da própria... Depois que tudo aconteceu que foi escrito. Nós cremos que foi escrito e inspirado por Deus. E como Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem sua presciência, Ele já sabe de tudo antes que aconteça, Ele realmente entregou essas profecias para Daniel. Nós vamos ver, né, até mesmo a revelação dos sonhos por parte de Daniel ali, os sonhos de Nabucodonosor, tudo muito específico, falando sobre os reinos que viriam. Gente, é incrível. O livro de Daniel, ele é incrível, ele só pode ter sido inspirado por Deus, assim como toda a Bíblia. Esse livro aqui, gente, ele é fenomenal. Ele é o livro que o próprio Pai deixou para nós meditarmos. Não, às vezes a pessoa fala, tem dedo de homem. Deus usou homens como Ele usa até hoje, mas tudo que está aqui
É porque ele permitiu, porque ele é soberano, é ele quem governa. Nós vamos ler em Daniel. Ele levanta reis, ele abate reis, ele muda tempos, ele muda estações, ele faz o que ele quer. Nós só confiamos de que essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e de que ela nos vivifica, nos santifica, nos lava, que essa palavra é fiel. Falando em alterações na palavra, amor, se você trazer água, você pega pra mim? Eu deixei um copo lá na mesa. Gente, esse livro de Daniel, ele é dividido em 12 capítulos, né? Ele foi dividido em 12 capítulos, quando houve a divisão, né? Mas na Bíblia Católica, ele não vai até o 12º, ele vai até o 14º. Ele tem 14 capítulos. Eu lembro de um dia que eu tava pesquisando na internet uma coisa e apareceu Daniel 14. Eu falei, gente, engraçado, parecia que... Ou Daniel 13, engraçado, parecia que Daniel ia até 12. Sabe quando você tem aquela coisa assim? Comecei a ler a história da Susana, eu falei, gente, eu nunca tinha lido isso, o que é isso? Até que eu descobri que não é canônico, ou seja, não é aceito pelos judeus, nem pelos reformadores, né, Martinho Lutero, essas partes que foram incluídas depois, o capítulo 13 e o 14. O capítulo 13 fala de Susana, uma mulher que viveu uma conspiração ali por parte de 2 anciãos, e aí Daniel vai ajudá-la, né, naquele julgamento. O capítulo 14 fala de uma história de Bel e o dragão. Eu até li algumas coisas, eu não li ainda esses apócrifos, mas umas coisas bem assim... que para mim realmente, se foi acrescentado depois, é porque Deus não quis que estivesse ali, não é canônico. Esses trechos, gente, eles foram acrescentados depois porque eles foram escritos em grego. E aqueles que Deus levantou para definir quais livros eram de fato inspirados por Deus, uma das coisas que eles definiram ali era para usar partes escritos que fossem hebraicos. Embora Daniel também foi escrito em aramaico, né? Mas aquela parte grega não foi aceita como canônica. Então, na Bíblia hebraica e na Bíblia nossa dos protestantes, não tem o capítulo 13 e 14, tá bom? E tem uma parte também que eu não sabia, que eu pesquisei aqui agora. No capítulo 3, o capítulo 3 da Bíblia Católica tem um acréscimo de uma oração, a oração de Azarias dentro da fornalha. O capítulo 3 da Bíblia Católica de Daniel vai até o versículo 90, quando Azarias, no meio da fornalha, vai se levantar, vai orar a Deus, vai clamar pela misericórdia, vai confessar que ele e o povo dele só está passando por isso porque eles pecaram. É uma oração ali no meio da fornalha. Mas nós cremos que a parte que realmente foi inspirada por Deus é aquela que ele permitiu que permanecesse naquilo que nós chamamos de cânon bíblico, que é a parte realmente confiável e inspirada por Deus. Amém? Mas Daniel, então, é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele vai falar muitas profecias sobre o tempo do fim. Eu acredito que o Edmundo vai trazer um estudo melhor sobre isso, quando ele gravar o vídeo sobre o final de Daniel, quando ele falar sobre as 70 semanas. Estou doida para ver essa live, porque eu quero muito aprender sobre isso. Mas, gente, é um livro extremamente profético. Mas eu não queria focar aqui no estudo daquilo que são as profecias para o fim, porque quando Deus, né, suscitou aqui no meu coração para fazer a live, o objetivo é princípio prático. E se tem uma coisa que nós vamos pegar aqui desses livros de Daniel, é como nós podemos trazer para as nossas vidas os princípios que Deus estabeleceu. Deus deixou a vida de Daniel para nos ensinar como que nós devemos agir. Vamos lembrar da história? Deixa eu só cumprimentar aqui a tia Má que entrou. Tia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos lembrar da história? Nabucodonosor invadiu Judá e levou, no primeiro cativeiro, levou os utensílios do templo e levou os nobres. Quem são os nobres? Da família real, de famílias importantes, os mais instruídos, os mais inteligentes. Ele levou para a Babilônia. Qual que é o objetivo aqui, que nós já podemos tirar um princípio prático? O objetivo de Nabucodonosor é fortalecer a Babilônia e enfraquecer Jerusalém. Por que a gente tem que pensar nisso, gente, com muito cuidado? Se tem uma coisa que é uma estratégia hoje, até do governo, a gente consegue ver isso, é de vamos emburrecer a população. Porque uma população emburrecida, ela não pensa para votar. Você dá para ela R$100 por mês e você compra o voto dela. Uma população emburrecida, você aumenta os impostos e eles nem sabem. Não, mas eles estão felizes porque eles ganham um brindezinho no Natal.
Obrigada, amor. Uma população emburrecida, ela não faz revolução, ela não percebe os direitos dela, ela não luta pelos direitos dela. Então, quando Nabucodonosor, ele leva para a Babilônia os mais instruídos, os mais inteligentes, o que ele está dizendo? Eu vou usar a mente deles em prol de melhorias. E eu também vou enfraquecer aquela nação que se tornou minha vassala. O que significa isso? A nação que eu subjuguei, que agora eu domino. Por mais que ele colocou lá um rei que seria seu rei vassalo, ele é o rei, o Nabucodonosor seria o rei. O que a gente tem que cuidar, gente? Quando a gente se levanta para aprender, o diabo, ele estremece. Porque uma mente instruída pelo Espírito, não só uma mente, um povo instruído pela palavra e pelo Espírito, unido num só propósito, nada que eles intentarem fazer, eles vão ser impedidos. Nada. Gente, o diabo, assim como é uma estratégia que hoje eu falei do governo aqui, na verdade é uma estratégia que o diabo tem. Eu vou afastá-los da palavra, eu vou emburrecê-los, porque eles vão viver numa miséria mental e espiritual, eles nunca vão saber como que eles vão viver uma vida melhor, vão viver sempre mendigando. É isso que o diabo quer fazer. Mas Deus quer levantar um povo abibliado, gente. Quando a gente lê a Bíblia, gente, a gente não apenas aprende da palavra. Sabe o que acontece com a gente? A leitura transforma o nosso cérebro. Vamos falar de coisa física? Vamos desconsiderar o mais importante, que é a mudança espiritual. Vamos falar de físico? Pessoas que leem, elas interpretam mais rápido, elas pensam, elas raciocinam, elas são mais inteligentes. Pessoas que leem. Quando a gente lê a Bíblia, então, que é o maior livro que tem, não há apenas uma revolução mental e intelectual, mas também espiritual. É por isso que o diabo sempre vai tentar impedir de que nós leiamos a Bíblia. E é por isso que o que eu creio que está acontecendo no Brasil é um abibliamento que vai mudar tudo, de pessoas que não vão ser mais enganadas pelos engodos do diabo, sabe? Pessoas que não vão ser mais enganadas, que não vão se permitir ser levadas por qualquer mentirinha, ventos de doutrina que vem. Doutrinas humanas. Pessoas bíblicas. Que eles não... Eu sou de Pedro, sou de Apolo, não, eu sou bereano. O que ele falou mesmo? Ele falou que está escrito aonde? Chegar lá em casa eu vou confirmar se é isso mesmo, sabe? É esse tipo de gente que Deus quer levantar. Um povo bíblico. Mulheres bíblicas. Deus, mais do que pessoas talentosas, Deus quer pessoas bíblicas, que conhecem a Bíblia, que sabem aplicar a palavra no seu dia a dia. Então que nós tomemos cuidado, sabe? As telas, elas vieram, né? Começou com a televisão, né? Esse emburrecimento em massa começou com a televisão. Tudo que tinha na televisão a gente acabou tomando como verdade no início, não é? Toda propaganda, toda notícia. Só que com o tempo nós fomos ver que a imprensa era manipuladora, é manipuladora. Eu tenho o G1 e eu tenho a CNN. Eu vejo o G1 puxando a sardinha para a esquerda. Eu vejo que a Globo, ela vai puxar a sardinha para a esquerda. Ela vai manipular de alguma maneira ali, falando contra Israel, expondo mais ali a direita. E aí a CNN já é diferente. Então, gente, nós temos que chegar a um tempo que a gente não é manipulado mais pela imprensa. A gente não é manipulado pelo que a gente vê nas telas. A gente chega às nossas conclusões por meio do Espírito e da palavra. Amém? Quando esse povo se levantar, gente, nada vai poder nos deter. Graças a Deus, porque nós já estamos vivendo isso, né? Tenho visto as pessoas lendo a Bíblia, vendo vídeos, vendo a live, aprofundando no ensino e colocando em prática. Isso é avivamento e abala as estruturas do inferno. E aí, o que acontece? Talvez eu vou ter até que gravar outra live, porque, meu Deus, estou no início do capítulo. Vamos falar sobre a história, né? Inclusive o capítulo 1 começa com a história. Daniel escreve o seguinte: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Presta atenção nesse versículo. O Senhor, todas as letras maiúsculas, né? Demonstrando que aqui foi a tradução do nome de Deus, Yahvé. Yahvé deu vitória sobre o Senhor, lhe deu, falando de Nabucodonosor. O Senhor deu para Nabucodonosor a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E ele permitiu
que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor colocou na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. O rei ordenou que Aspenaz, conhecido como chefe dos eunucos, aqui nessa tradução chefe dos oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real, porque, gente, não deixa os jovens da família real lá em Judá, não. Eles vão se rebelar, vão querer se tornar reis. Traz eles, vamos subjugá-los, eles vão ser escravos aqui. E também de outras famílias da nobreza, os mais sábios, os mais instruídos, os mais saudáveis, os de melhor aparência, os que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento, bom senso, capacitados para servir no palácio. Tá vendo o que o rei quer? Ele quer os mais inteligentes. E aí, gente, uma coisa que eu acho linda é Daniel falar assim, olha, o Nabucodonosor veio e fez isso porque o Senhor deu vitória para ele. Nabucodonosor era o homem mais importante, mais poderoso daquela época. Daquele mundo antigo, Babilônia se tornou a maior potência, o maior império. E o Nabucodonosor estava, liderando tudo isso. Mas Daniel está falando, Deus deu para ele a vitória. Deus permitiu. Porque, gente, não se esqueçam, não é porque Nabucodonosor era forte que ele subjugou Judá. Ele só conseguiu vencer o povo de Deus porque o povo pecou. E a glória de Deus deixou o templo, lembra? Então, Daniel está deixando claro, Nabucodonosor, Deus permitiu para ele que ele vencesse Judá. E aí, o que acontece? Esses homens, eles iam passar por uma faculdade da Babilônia, como diz Rodrigo Silva, eles iam fazer a faculdade da Babilônia, eles iam aprender a língua da Babilônia e a cultura da Babilônia, eles tinham que aprender, tá? Não tem escolha, eu vou ficar com o meu judaísmo. Não, vocês vão aprender a língua da Babilônia, vocês vão aprender a cultura da Babilônia, a literatura da Babilônia, e aí vocês também vão comer a comida da Babilônia, que é servido na mesa do rei, não era qualquer comida. Era a melhor iguaria. De sabor, era o que tinha de mais top, restaurante 5 estrelas. Só que aí já começa assim, olha. Eles iam passar por isso durante 3 anos para depois, né, servir o rei. Mas já começa assim, olha. Daniel, porém, versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E eu sei, gente, que cada versículo do livro de Daniel dá uma pregação de 2 horas. Então não dá pra gente falar de tudo isso. Mas fato é que quando a gente traz para os nossos dias, nós fomos colocados em uma cultura mundana. Nós estamos no meio de uma cultura mundana. Nós habitamos no meio de um sistema que vai cair. Mas um sistema corrupto. Um sistema humano e corrupto. Nós estamos aqui, nós estamos na terra e nós não vamos conseguir sair da terra agora. A não ser que Deus nos leve. Porque se a gente matar o nosso próprio corpo, nós também seremos destruídos. Ou seja, um suicídio também não vai resolver. Fato é, que Deus está querendo dizer para nós? Você pode estar envolvido, você pode ter que usar o dinheiro corrompido, assim como Jesus falou, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Você pode habitar no meio de um povo corrompido. Você pode habitar no meio de um povo carnal. Você pode habitar... E quando eu digo habitar, não quer dizer que eu vou andar com pessoas assim, que eu então vou para giros, porque a gente não pode fugir. Não. O que eu quero dizer é que não dá para eu fugir da liderança corrupta do Brasil. Que não dá para eu fugir das propostas que estão ao meu redor o tempo todo. Fugir, que eu quero dizer, é que eu vou estar no meio disso. E Daniel, gente, ele teve que aprender como ele iria se tornar ali um mago nessa faculdade. Ele teria que aprender também astrologia, porque sempre quando chamava os magos, Daniel fazia parte disso. Então ele teve que aprender de coisas que ele entendia que era errado. Mas o que acontece é que o coração dele permaneceu fiel. Se é o que eu tenho que fazer, tá. Eu não quero usar o real. Tem muita gente que fala, não pode usar o dinheiro, porque no dinheiro ali tem umas coisas da maçonaria. Sempre tem, né, essas pessoas que falam dessas coisas. De fato, gente. Não vamos beber Coca-Cola porque foi consagrado. Não vamos... Isso também tá errado. Isso também... De fato, nós habitamos no meio de um sistema corrupto. E de muitas coisas não vai dar para fugir. Daniel não podia fugir da Babilônia. O que aconteceu é que Daniel não deixou a Babilônia
reinar no coração dele. Ele poderia receber o melhor alimento da mesa do rei. Só que tinha dois grandes problemas dos alimentos da mesa do rei. Eu vou falar de três. Primeiro grande problema, aqueles alimentos eram consagrados a ídolos. Então Daniel falou, eu não quero participar desse banquete, porque é uma comida consagrada a ídolos. Segunda coisa, provavelmente tinha muitos animais que eram impuros para os judeus, para a lei judaica ali de Levítico, e Daniel também não iria participar disso. E terceira coisa, imagina que Jerusalém estava passando por tamanha dificuldade. Jerusalém estava sofrendo, e depois iria acontecer o cerco e a destruição, o povo ia passar tanta fome que eles iriam até comer os próprios filhos. Daniel está fazendo um protesto. Ele está dizendo, eu não vou me contaminar. Eu não vou dar para minha carne o que ela quer só porque eu estou habitando no meio de um povo que lábios impuros e de impuros lábios. Eu não vou fazer o que minha carne quer ou o que eles me mandam naquilo que fere os princípios da palavra do meu Deus. Mas está todo mundo fazendo, Daniel. Inclusive, tem muitos de Judá que estão fazendo. Porque aqui destacou Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que eram os 3 amigos de Daniel. Mas tinha muitos judeus que foram levados também, que a Bíblia não cita que eles abriram mão. Então vai ter gente, às vezes, até dentro da própria igreja. Nossa, mas assim, eu tô aqui tentando, mas eu tô vendo o meu próprio povo que tá se corrompendo. Escuta, não importa as pessoas que estão ao seu redor, não importa o sistema que está ao seu redor, não importa o lugar que você está, você pode fazer a diferença. Isso é muito lindo, gente. Glória a Deus por isso. Nós podemos fazer a diferença. Não importa o sistema corrupto da Babilônia. A Babilônia não governa a minha vida espiritual. A Babilônia não vai me fazer pecar só porque eu estou lá dentro da Babilônia. Amém? Ah, Jesus, glória a Deus por isso. Deixa eu só cumprimentar aqui, gente, quem que entrou agora? A Deia, seja bem-vinda, Deia, a Júlia, a Cida, minha tia tá aqui também. Jesus abençoe vocês, viu? Que prazer pra mim estar aqui com vocês. Também estou no livro de Daniel, eu iria até o 4 hoje, mas já é 2h23, eu não sei se eu vou conseguir. No mais, o que nós temos que entender com Daniel? Ele decidiu não se contaminar, ainda que ele estivesse no meio de um povo corrupto. No meio de um sistema corrupto. Pai do Senhor Jesus, Deia, minha amiga do céu, como é que vocês estão? Lolô tá melhor? Me conta aqui. A semana passou tão rápido, gente, que pecado. Nem te mandei mensagem para saber se sua filha tinha melhorado. Agora que eu te vi aqui que eu tô lembrando. Misericórdia, me perdoa, viu? Se bem que você mandou no grupo de mulheres que tinha passado a febre, né? Graças a Deus. Mas então, enquanto a Deia responde aí, gente, ele decidiu não se contaminar. Nós estamos cercados de coisas que contaminam, mas Deus quer que levante-se uma geração que decide não se contaminar. Mas tá todo mundo fazendo, até mesmo o teu povo tá fazendo. Mas eu escolho não me contaminar. Ele tomou uma atitude. E aí o que ele decidiu? Ele decidiu que eles iam comer só legumes e água. Legume porque é a criação de Deus, gente. Deus criou, não tem erro. E água também vem de Deus. Rodrigo Silva, na live que eu mandei, eu achei bem interessante que ele até fala que meio que Daniel estava meio que voltando ali, né, a ideia do jardim, porque na época do jardim não tinha morte, então não havia sacrifício, as pessoas né, Adão e Eva não comiam carne. Deus só liberou o consumo de carne depois que Noé saiu da arca. Então naquela época, o que Deus falou? Você vai comer de tudo que tem semente, vai comer dos frutos do jardim, enfim. Então o que antes, né, na época do jardim eles eram vegetarianos. Eles comiam de tudo que tinha ali, né, da erva, do jardim, e bebiam a água. Então o que acontece? Daniel está dizendo assim, eu quero voltar para esse lugar de obediência, de intimidade. Eu quero voltar para esse lugar, mesmo estando no meio corrompido. Eu quero voltar para o jardim. Uau, isso é muito lindo, gente. E é claro que isso aqui não quer dizer que nós temos que ser vegetarianos, tá bom? O foco aqui não é a dieta, o foco é a obediência. É o não se contaminar. E aí, o chefe dos eunucos, ele vai dizer, olha, eu fico preocupado, porque se eu te der só legumes, vocês vão ficar fracos, o rei vai ver e isso pode custar a minha vida. E aí o Daniel, muito sabiamente,
Daniel sempre demonstrando muita humildade, muita prudência, sabe? Ele não estava fazendo uma revolta, levantando a voz e peitando Aspenaz. Não, o que ele estava fazendo? Ô Aspenaz. E a Bíblia diz que Deus colocou favor aos olhos de Aspenaz, favor a Daniel. Então Daniel chega para ele, né? Deus fez com que ele mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Então Daniel fala assim, olha, Deus falando, faça uma experiência conosco durante 10 dias. Como ele não chegou lá como um rebelde, ele chegou como alguém que obedecia, entendia a autoridade que Deus havia colocado sobre a cabeça dele. Ele entendia com submissão, com humildade, com mansidão. Ele diz, olha, Aspenaz, eu entendo, com minhas palavras aqui, eu entendo que você esteja com medo. Mas olha, permita-nos te mostrar que Deus vai nos sustentar. Nos dê a oportunidade de fazer essa experiência por 10 dias. E durante esses 10 dias, quando passar esses 10 dias, comendo legume, bebendo água, aí você me fala, você nos fala. Né? Aí a gente vê se de fato Deus não vai nos sustentar e nos fortalecer. A Bíblia diz que ele aceitou e fez a experiência. Quando passou os 10 dias, gente, eles pareciam mais saudáveis e mais nutridos. Fisicamente eles estavam diferentes, eles estavam mais nutridos, mais corados, né? O povo de hoje em dia, eles estavam mais coradinhos, na nossa língua aqui do mineirês. Estavam mais coradinhos, estavam mais nutridos, estavam mais fortes. Mas sabe o que aconteceu espiritualmente? A renúncia que eles fizeram. Porque, gente, tem uma coisa que eu falo muito na live: aquele que honra a Deus vai ser honrado por ele. Eles honraram ao Senhor, renunciando às coisas boas que a Babilônia podia oferecer para a carne deles. E sabe o que aconteceu? A renúncia deles fez com que eles recebessem recompensa da parte de Deus. Não apenas fisicamente, mas Deus deu para eles. Olha só, Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum. Não era normal, gente. Eles eram inteligentes, fora da média, fora da caixinha. Deus deu uma aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura. Meu Deus, da sabedoria. E para Daniel ainda concedeu uma capacidade ainda maior, especial, de interpretações e visões. Deixa eu te falar uma coisa. Falei ontem aqui. O que Deus vai falar com a gente quando a gente chegar no céu? No pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Um dia nós vamos ser colocados sobre muito, muito, muito mais, que é o reino de Cristo vindouro. Mas ainda aqui na terra, esse princípio vale. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Não tem nenhuma renúncia que nós fazemos de coração e para a glória de Deus que Ele não nos recompense. Porque a Bíblia diz que Ele não fica devendo nada para ninguém. Quem empresta aos pobres, a Bíblia diz, empresta para Deus. E, gente, Deus, Ele dá a paga. Ele dá a paga. A Bíblia diz que cada um vai receber a recompensa de acordo com as suas obras. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Talvez quando a gente está sofrendo a disciplina espiritual, não vendo nada, passando por dificuldade, a gente não vê, mas depois vai ver. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto de Daniel. Já falei isso aqui antes. Eu ouvi o Rodrigo Silva falar nessa live também. E eu acredito que é isso também, embora a Bíblia não crave sobre isso. É muito provável que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos. Eles foram castrados. Não tá na Bíblia, tá? Mas alguns dos argumentos que comprovem isso. Imagina o rei levando para o palácio homens da família real de Judá. Homens inteligentes, instruídos. A Bíblia diz que eles tinham boa aparência. Inteligente, bonito. Vinha da nobreza. Então eram pessoas nobres. E ele vai levar para dentro do palácio. Qual que é a chance desse homem fazer uma revolução, casar com as filhas do rei, pegar a esposa do rei? Então, para servir no palácio, normalmente os reis castravam os servidores. Aspenaz é conhecido como o chefe dos eunucos, que era o que estava acima de Daniel. Se ele era chefe dos eunucos, provavelmente Daniel era eunuco. Então, por causa dessas implicações, tá? Não tá na Bíblia. A gente entende que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos. Outra coisa que o Rodrigo Silva falou que eu achei interessante é que ele falou
que geralmente quando havia qualquer punição para alguém no reinado, jogava-se ali, por exemplo, quando Daniel saiu da cova dos leões, o que eles fizeram com os homens que se levantaram contra Daniel? Jogaram os homens, suas esposas, seus filhos, a família inteira. Mas quando jogou Daniel na cova dos leões, ele estava sozinho. Então indica-se, entende-se que ele não tinha família. Entende-se que ele não podia esqueci a palavra agora, se multiplicar aqui, tá? Esqueci a palavra. E outra parte também, que quando jogaram os 3 homens na fornalha ardente, também não jogaram sua família. Então entende-se que eles também não tinham filhos. Então, o que a gente pode entender com isso? O que eu quero trazer para os nossos dias? Eles estavam vivendo, gente, o caos. Foram tirados da sua terra, perderam todas as suas posses, perderam sua identidade, eles tinham um nome, eles tinham um título, eles tinham perspectiva de futuro, talvez alguns seriam até reis. Tem uma outra parte que fala, essa parte para mim é importante. Quando Deus fala para Ezequias assim, Ezequias, esse homem que veio aqui, se eu não estiver enganada, é o Nebuzaradan. Não, Nebuzaradan não. Como é que chama aquele homem que levou presentes para Ezequias? Merodach-Baladã. O Merodach-Baladã vai lá, leva presente, Ezequias fica animado com aquela possível aliança com a Babilônia, o rei longe, não vai fazer nunca mal para nós, pensava Ezequias. E aí o que Deus fala? Olha, alguns dos seus filhos vão ser enviados para a Babilônia e vão ser feitos eunucos, está em Isaías. Então, diante de tudo isso, eu acredito, mas ainda que eles não tivessem sido feitos eunucos, eles estavam em uma situação de caos, gente. Imagina a dificuldade, eu perdi os meus pais, provavelmente mortos na guerra, eu fui arrancado da minha família, da minha casa, das minhas posses. Eu estou sendo feita escravo, sou obrigada a aprender uma cultura pagã. Eu estou aqui no meio de um povo idólatra que tem vários deuses. Eu estou sendo humilhado porque eu perdi a minha identidade de filho de Deus, de nação, que é propriedade peculiar, particular do Deus vivo, que abriu o Mar Vermelho. E eles ainda imaginam sendo feitos eunucos, tendo que trabalhar de forma ali, como escravos no palácio do rei, que queriam usufruir da inteligência deles. Imagina o coração deles de pensar assim, olha, esse Deus nos abandonou. Se ele existe, ele não se importa conosco. Não está nem para nós, não. Quer saber? Vamos enviar para cá? Vamos viver o que a gente tem aqui agora. Não. Eles não se contaminaram, eles não deixaram caos entrar no coração deles a ponto de eles deixarem de aplicar os princípios que eles aprenderam desde a infância lá em Judá. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. E sabe, é o que Deus quer falar conosco. Não abra mão dos seus princípios. Se você estiver no monte, não abra mão dos seus princípios. Se você estiver no mais profundo vale, não abra mão dos seus princípios. Não abandone a sua fé. Porque existe um reino vindouro. E aquilo que nós fazemos neste mundo vai implicar em como nós, ou se vamos chegar nesse reino vindouro com Cristo. Amém? Isso é muito lindo, gente. Daniel sofreu, mas permaneceu fiel. E a renúncia deles fez com que eles fossem elevados a um nível mais alto. Tem uma coisa que todas as vezes nós vamos ver nos finais dos capítulos. Eles não se dobraram à estátua, Deus os livrou, elevados. Daniel não sei o que, cova dos leões, elevado. Daniel interpretou na parede, elevado. Quanto mais, conforme ele foi sendo fiel, ele foi levado a novos níveis. Que é o que eu falei, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Você vai crescendo gradativamente, na medida em que você for sendo fiel. Onde você não deixa de honrar ao Senhor. Onde você não deixa de aplicar os princípios. Mas tá todo mundo fazendo errado. Até a liderança da minha igreja tá errada. Mas você não. Você não é todo mundo. Mas todo mundo tá falando isso. Você não. Todo mundo tá comprando isso. Você não. Todo mundo só nega imposto. Você não. Todo mundo faz isso de errado. Você não. Todo mundo come com gula. Nós não. Ô Jesus, me ajuda, que esse eu preciso melhorar. Tem muitas vezes que eu como mais do que eu preciso, tá? Tô expondo aqui. Imagina, gente, que a comida, ela tá em tudo, né? E eu tô só no capítulo 1, gente. Misericórdia.
A comida tá em tudo, a comida tá lá no jardim, foi a primeira tentação que Eva caiu. Esaú e Jacó, Esaú vendeu tudo, acabou com a herança espiritual que ele tinha por um prato de lentilha. A gente vai ver Daniel sendo honrado por Deus porque não deixou a comida vencer ele. A gente vê Jesus sendo tentado no deserto com comida. Meu pai, eu acho que eu tô precisando fazer uns 10 dias assim só no legume e na água, sabe? Sério mesmo. Tô rindo, mas tô falando sério. Deus deu uma capacidade para eles, de uma inteligência, mas para Daniel ele concedeu um dom de interpretações. E isso não era porque Deus queria glorificar Daniel. Lá na frente, o que Daniel recebeu iria ser usado para a glória de Deus. E nós vamos ver isso. Quando Daniel interpreta tudo e tal, e aí todos os reis que Daniel ali ajuda, eles glorificam a Deus pela capacidade dele. A capacidade que Deus nos dá não é pra gente ser glorificado, pra gente falar, uau, como aquela mulher usada. Não. Uau, como Deus ainda fala. Uau, como Deus, ele é o Deus dos deuses. Não há nada. Há um Deus no céu que revela segredos. Há um Deus no céu. Tá vendo que a glória não é pra Daniel? A glória é sempre de Deus. Então, quando Deus nos concede algo, embora que nós vamos receber também, né, as regalias de ter essa... Ai, gente, como é bom quando a gente... Ai, deixa eu contar pra vocês. Eu falei aqui ontem que... Aproveitar que a Déia tá aqui, contar pra ela. Eu falei que eu tava feliz com uma coisa anteontem que Deus tinha feito. E eu vou contar aqui rapidamente. Quando começou, né, a se falar sobre a marcha para Jesus, eu tinha no meu coração que a gente iria profetizar algumas coisas ali. Só que nós não fomos chamados para estar ali. Mas eu tinha no meu coração que o Senhor nos levantaria e que nós iríamos profetizar ali, quebrar os vícios, os ídolos dessa geração e levantar o nome de Jesus. Só que quem somos nós? A nossa igreja tem um grupo de louvor abençoado, mas ainda desfalcado. Não temos uma banda completa, né? Mas são ministros de Deus. E aí eu tinha no meu coração, ó, o Senhor vai nos usar ali. Eu não sabia como. E eu também não fiz nada acerca disso. Se é Deus que quer, Ele que faz. Aprendi com a Nívia Soares. Com o Senhor, ninguém precisa esmurrar as portas. Deus abre as portas. E aí foram acontecendo algumas coisas. Edmundo chegou em casa, ele participava das reuniões. Teve uma reunião que ele participou. E aí as pessoas, os pastores decidiram que queria chamar algumas bandas de fora e tal. E não a igreja local. Falei, amém. Decidiu que as igrejas locais não iam ter oportunidade. Eu falei, amém. Se Deus quiser que nós estejamos ali, Ele vai nos colocar ali. Tô tranquila, mas tô me preparando. Eu, na minha cabeça, continuo me preparando. Orando pela cidade e entendendo, né? Os propósitos de Deus. O que Deus quer que seja dito ali. E aí, é semana que vem a marcha. E aí, quando foi anteontem, o Edmundo recebeu uma ligação do Léo, do depósito, que tá organizando tudo, perguntando se nós poderíamos estar louvando ali. E a gente vai estar ali, gente, para declarar que Jesus vive, que Jesus reina e que Jesus vai voltar. Por que eu tô dizendo todas essas coisas? Deus não nos eleva em lugares por causa dos nossos dons. É tudo para glorificar Ele. Ele quer levantar pessoas que vão conseguir tirar o foco delas mesmas, das pessoas. As pessoas vão olhar para ela e ela não vai receber o foco das pessoas, ela vai jogar o foco para Deus. Ela vai levantar o nome do Altíssimo. Déia, nossa, Déia, eu tô muito feliz. Depois eu te conto, amiga. Meu Deus do céu, como o Senhor é. A gente ora por essa cidade, a gente declara por essa cidade, tem tantas promessas, né? E estar ali, né? Provavelmente não, nós vamos estar no trio elétrico que vai levar as pessoas, vai conduzir as pessoas, olha que profético, que vai conduzir as pessoas lá da Praça Torquato de Almeida até o Bariri, onde vai ter ali o palco principal. Gente, é muito profético. Nós vamos declarar pelas ruas o nome de Jesus. Que é o que nós temos feito, né? Antes mesmo de qualquer holofote. Então, Deus quer levantar pessoas, gente, com capacidades especiais, para que no tempo certo e oportuno Ele coloque aquela pessoa ali para resolver algo e ali naquele lugar o nome dele será exaltado. Amém? Que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que não é para nós mesmos, é para o Senhor. Daniel recebeu a capacidade de interpretar sonhos. O rei vai conversar com eles e nenhum de todos aqueles jovens que foram tragos para o Egito impressionou tanto o rei como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Egito, desculpa, para Babilônia, desculpa.
E uma coisa importante também é que o Nabucodonosor, ele muda o nome deles, né? No hebraico, gente, os nomes que a gente vai ver, eles sempre tinham o nome de Deus de alguma forma. Ou tinha El, a gente vai ver muitos, né? Daniel, Ezequiel, ou o nome Yah, né? Simbolizando o nome de Deus. Deixa eu colocar aqui pra vocês que eu abri uma imagem, mas aí eu fui tirar dela aqui. Então, eles foram para Babilônia com o nome de Deus no nome deles, ó. Daniel tinha El, tá vendo, ó? Anania, Yah, Misael tinha El, Azarias, Yah. Então, esses sufixos aqui, eles representam o nome de Deus que tá no nome deles. Era a cultura deles de ter o nome de Deus nos seus próprios nomes. Então, Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé demonstra graça. Misael, quem é o que Deus é? Azarias, aquele a quem Yahvé ajuda. Quando chegou lá, o que o rei fez? Ele mudou o nome deles e colocou o nome dos deuses babilônicos. Olha só. Bel, que é Baal, né? Proteja a sua vida. Sadraque significa ordem de Aku, deus da lua. Mesaque significa quem é o que Aku é. Olha esse, quem é o que Deus é, o que ele faz? Quem é o que Aku, esse deus da lua, é? E Abednego, servo de Nebo. Então, o que o rei tá fazendo? Eu domino sobre vocês. Eu mudo o seu nome, ainda coloco o nome do meu Deus no seu nome. E aí Daniel acata. Só que quando ele tem a oportunidade de levantar o nome do Deus dele, ele vai falar do Deus dele. E nós vamos ver isso, né? Vou precisar de uma live, tá, gente? Quem sabe eu não faço uma live, né? Lá da praia. Ô, Jesus, contei pra vocês, né? Que semana que vem nós não vamos fazer live. Eu vou enviar vídeos que já estão gravados, pelo menos 2. Falta 2. E talvez a gente fale de Daniel lá também, quem sabe, né? Não chama Edmundo lá, Vanilda, né, Vanilda? Chamar a Vanilda, a gente faz uma live lá, nós tudo, falando da palavra de Deus, porque eu acho que eu não vou conseguir falar Tô no capítulo 1, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Tô falando, o livro de Daniel é maravilhoso demais, então a gente precisa de mais tempo. Mas vamos lá, então. Daniel serviu no palácio desde esse início do exílio, do primeiro cativeiro, até o reinado de Ciro. Então nós vamos ver, gente, que ele ficou mais de 70 anos servindo. E Deus o levantava a níveis cada vez mais altos. A gente vai ver que o Dário gostava tanto dele, que quando jogou ele na cova dos leões, o Dário não dormiu, fez jejum, esperou ali só o dia amanhecer para correr lá na cova, né? O rei Ciro, a gente vai ver que dele também, Daniel encontrou favor aos olhos do rei. O próprio rei Belsazar, quando chega ali, né, tem a inscrição na parede, a rainha mãe manda chamar o Daniel, porque Daniel já tinha um nome na Babilônia. Gente, não, vale a pena ser fiel. Deixa eu falar, volta aí, que eu ia falar não. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar ao Senhor. Porque Deus disse, honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. E se Deus disse, gente, é verdade. Quando nós honrarmos ao Senhor com a nossa vida, quando ninguém tá vendo, gente. Ninguém viu Daniel comendo só legume, porque aquilo podia dar problema para o Aspenaz. Ninguém tá vendo as nossas renúncias, gente. Ninguém tá vendo o jejum, ninguém tá vendo a oração, ninguém tá vendo os nãos que você fala para si mesmo, ninguém tá vendo as orações, o choro, o pranto, ninguém tá vendo os arrependimentos. Mas quando nós honramos a Deus, é o que Jesus falou. Aquilo que você fez no secreto vai ser honrado em público. Você não precisa mostrar nada pra ninguém. Deus vai te mostrar. Ai, Jesus. Capítulo 2 vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor, né? E é muito lindo esse capítulo. Nós vamos ver que Nabucodonosor começa a ficar ali inquieto, perturbado, porque ele vai tendo vários sonhos, né? Ele teve sonhos tão perturbadores que não conseguia dormir. E aí o Nabucodonosor, imagina que naquela época, ali na Babilônia, tinha a faculdade dos magos, né? Tinha os astrólogos, os magos que tinham ali os adivinhos, aquele povo ali que tinha, que buscava conhecimento espiritual ali, né? Para fazer suas adivinhações, suas interpretações, seus feitiços, suas magias. E aí, quando o Nabucodonosor começou a ficar tão perturbado por causa dos sonhos, ele manda chamar esses magos.
E ele fala assim, e aí os magos chegam lá e falam assim, que o rei viva para sempre, né? Rei, estamos aqui para te servir, o que você precisa? Eu quero que vocês interpretem meus sonhos. E aí eles falam, tá bom, nos fale seu sonho, nós vamos interpretar. E aí o Nabucodonosor fala, eu não vou contar o sonho. Vocês não são tão bons na astrologia, na adivinhação, no ocultismo. Vou contar uma coisa aqui, vocês vão inventar qualquer coisa? Não. Eu quero que vocês me falem qual foi meu sonho e qual a interpretação. Os magos ficaram doidos. Os sábios lá, não dão conta não. Quem vai conseguir? Não há ninguém em toda a terra que é capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. Ninguém, exceto os deuses, poderiam dizer qual foi o seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. Os sábios não eram tão sábios assim. Porque eles disseram que os deuses não vivem entre os mortais. Só que o Espírito de Deus habitava em Daniel. Ou seja, é Deus no meio do povo. Quantas vezes nós estamos falando sobre isso, né? Deus habita no meio do seu povo por meio do Espírito Santo. Quem é capaz de fazer algo tão sobrenatural assim? Não por ele mesmo, mas pelo Espírito que habita nele. Daniel era capaz. Só que os magos estão dizendo, é impossível. O rei ficou tão furioso que ele falou, então nós vamos matar todos os magos. Vamos matar todo mundo. Vamos matar os sábios, os magos, todos. E aí o rei ficou furioso, mandou que fossem executados. Por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos. Por quê? Porque eles estavam na faculdade da Babilônia, aprendendo sobre a literatura da Babilônia, sobre os deuses da Babilônia, sobre a magia da Babilônia. Então, o que se entende? Daniel estava elevado ali a um cargo de entendido da literatura, de inteligente, ele era considerado um sábio ali da Babilônia, e seus amigos também. Então, o que o rei fala? Vão matar todo mundo, chega lá a notícia lá para Daniel e seus amigos. E aí, gente, uma coisa que eu acho muito linda é que quando chega lá, Arioque, que é o comandante da guarda do rei, veio para matá-los. Daniel se dirige a ele com sabedoria e prudência. Porque Daniel tinha um legado de alguém que era humilde, manso, sábio. Alguém que falava na hora certa. Porque quando ele foi conversar com o Arioque, ele pediu o Arioque para falar para Nabucodonosor, nos concede um prazo maior. E de fato eles conseguem, gente. Então eles não eram qualquer pessoa. Eles tinham favor. E não é só porque Deus instituiu um favor ali. É porque eles eram prudentes, eles eram sábios, eles faziam diferença. Eles não eram chatos. Eles faziam diferença ali. Eu achei até interessante o Rodrigo Silva falar sobre isso, né? Eu acho que é o Luiz Saião que fala assim que tem os xiitas e tem os chatos. A gente não consegue as coisas pelo nosso grito. É pelo nosso testemunho. E o testemunho de Daniel na Babilônia fazia diferença. Porque quando ele pediu um prazo para Arioque e Nabucodonosor concederam o prazo. O que ele falou assim? Olha, em seguida pediu... Deixa eu só achar aqui. Perguntou, por que o rei publicou um decreto tão severo? Arioque contou, Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou para os seus amigos. Ananias, Misael e Azarias. E eu acho bem interessante porque não falou os nomes da língua babilônica, né? Falou os nomes do hebraico. Ele vai para casa e ele conta para os amigos. Olha o que ele fala para os amigos. Supliquem ao Deus dos céus que tenha misericórdia de nós e nos revele o segredo para a gente não ser morto com os outros sábios da Babilônia. Uma coisa que a gente aprende aqui para nossa vida prática, Daniel, gente, ele não tinha família, mas ele fez desses amigos sua família. E no momento que ele precisou aqui, ele não foi sozinho. Eu vou sozinho, pode deixar que vocês lembram que aqui falou que Deus concedeu para ele uma capacidade especial de interpretações e visões? Só que ele não falou assim, Arioque, deixa comigo que eu vou orar, porque se eu não for homem de Deus, sabe assim, esse orgulho religioso, ele vai para casa, gente, e ele pede oração dos amigos. O Daniel, ele pede para os amigos, orem, gente, vamos orar junto, vamos interceder, vamos pedir a Deus para revelar para nós o segredo, para a gente não ser morto com os outros sábios. E naquela mesma noite, o segredo foi revelado para Daniel. Enquanto os amigos intercediam. Vocês entendem a importância da intercessão, de ter amigos, amigas que você pode ligar e falar, amigas, orem por mim, orem comigo.
tô numa situação de caos, vocês podem me ajudar? Segura na minha mão aqui como Arão e Hur seguraram a mão de Moisés, segura minha mão aqui. Não ande sozinho, nunca ande sozinho. Daniel tinha uma capacidade especial para interpretações, inclusive Deus revelou foi para ele sabia que ele tinha esse dom, mas ele contou com a intercessão dos amigos. E a Bíblia deixa isso aqui revelado, não é à toa. Nada que está na Bíblia aqui, gente, é aleatório. Tudo tem um propósito. E a Bíblia diz que Daniel pediu oração para os amigos. Nós temos que entender isso. Quando nós precisamos, tem pessoas que o Espírito Santo vai te direcionar para orar. E vai ter pessoas que vão te clamar para orar também. Viu? Não é só o bem me quer, não. Bem me quer? Não teve nada, acho que não tem nada a ver isso que eu falei. Mas enfim, não é só o que eu quero. Não é só o que vem a mim. Isso que eu queria falar. Não é só o vem a mim. Deus também vai te usar para interceder por outras pessoas. E aí, é muito lindo que quando Daniel recebe tanto o sonho quanto a interpretação, ele louva a Deus. E ele diz, louvado seja o nome de Deus, que foi tirado dos nossos nomes, foi colocado o nome dos deuses babilônicos, mas é o nome de Deus, seja louvado para todos sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Não é Abel ou Baal, não é Acu, não é Nebo, não, esses deuses não são verdadeiros, mas a Yahvé, ele sim, a ele pertence toda a glória. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos, põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios, aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas, sabe o que está escondido, embora ele seja cercado de luz, ele sabe o que está escondido nas trevas. Eu te agradeço, eu te louvo, Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu mostrastes o que te pedimos, revelastes o que o rei exigiu. Ai, Senhor, para a glória do teu nome o Senhor mostrou essas coisas. Daniel, então, vai falar com o rei. Vai falar, ó rei, não mate os sábios, né? E aí o Arioque leva Daniel ao rei e diz, encontrei um exilado de Judá que vai dizer o significado. E ele pergunta, Nabucodonosor, o mais importante do mundo da época, você consegue interpretar o meu sonho? Eu achei até interessante que o Rodrigo Silva fala que provavelmente nem o próprio Nabucodonosor conseguia falar do sonho. Sabe quando você acorda, você sabe que foi um sonho perturbador, mas você não sabe explicar. Talvez por isso que ele estava assim aflito, querendo que as pessoas dissessem qual foi o sonho e também sua interpretação. E aí o Daniel responde, não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus, e aqui ele não usa o nome de Deus, do Senhor. Ele fala que tem um Deus no céu. Você não conhece o nome, Nabucodonosor. Você tirou até o nome dele do nosso nome. Mas ele está no céu e ele é Deus. Ele revela segredos. E ele está te revelando o que vai acontecer no futuro. Agora eu vou dizer qual que é o sonho. E aí, olha o versículo 30, gente. Aquele que revela segredos me mostrou o que acontecerá. Versículo 30. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros. Olha a humildade dele. Não é porque eu sou mais de Deus. Não é porque também jejuei. Agora sou homem de Deus. Interpreto qualquer sonho. Não. Eu sei, não é porque eu sou mais sábio, mas é porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava no seu coração. Gente de Deus, tô aqui não é porque mas eu também orei, né? Que eu também sou uma bênção. Não, tudo isso aconteceu, mas porque eu também li a Bíblia. Eu li a Bíblia esse ano, eu estudei a Bíblia, eu vi live, aprendi. Ó rei, eu só sei interpretação, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque o Deus Altíssimo, em sua soberana vontade, quer revelar a você o que vai acontecer no futuro. Vocês estão vendo que ele não pega glória hora nenhuma? Hora nenhuma ele diz, ó rei, então, tu não sabe, mas quando eu cheguei aqui, eu não peguei daqueles alimentos da tua mesa, isso me fez de mim um homem diferenciado. Sabe, eu acho isso muito lindo.
Enquanto a gente não entender que a glória não é do homem, Deus não vai nos levar a situações específicas, proféticas e intencionais. Enquanto a gente não entender que aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz é porque a soberana vontade de Deus, ele está dizendo, eu tô aqui porque Deus quer te contar o que vai acontecer. Não tô aqui porque Deus quer me honrar. Gente, Deus quer me honrar. Deus quer me dar um cargo melhor. Deus quer me levar a um alto nível, então por isso eu estou aqui. O que ele diz é, não é isso que ele falou. O que ele diz é, Deus quer te revelar. E eu só sou um instrumento. Como Deus quer te revelar algo, eu tô aqui para te dizer o que ele quer. Ele. E aí, ele começa a falar, o que você viu, rei, foi uma estátua. Você viu uma estátua. E essa estátua, ela tinha uma cabeça de ouro. Vou pegar aqui a imagem para vocês. Eu já tinha até deixado ela aqui. Tirei. Estátua de Nabucodonosor. Não, estátua do sonho de Nabucodonosor. Aqui, achei. Então essa estátua, ela era assim. Ela tinha a cabeça de ouro, os braços e o tronco era de prata. Aqui, nessa parte, era de bronze, do quadril era de bronze. As pernas era de ferro e aqui iria se misturar com o barro e o ferro. Então, deixa eu ler do jeito que tá aqui. A cabeça da estátua de ouro, as pernas... a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Então, os pés eram uma mistura de ferro e barro. E aí, Daniel fala assim, então eu vou te explicar agora qual que é a interpretação. Esse sonho, essa estátua, ela está simbolizando reinos. Precisamos diminuir para ele crescer. É isso, ideia. Se até Jesus se esvaziou, quem somos nós para encher nosso ego e achar que é sobre nós e sobre como nós podemos ser abençoados e honrados? Embora ele honra aqueles que o honram, mas nunca vai ser sobre nós, né? Então, essa estátua simboliza reinos. E aí, o que Daniel vai falar pro Nabucodonosor? Nabucodonosor, essa cabeça de ouro é você e o seu reino. Mas vai vir um reino que é inferior, ou seja, ouro, prata. Ele é inferior e a gente vai ver que tem 2 braços, né? Então, a gente vai ver que é um reino que vai ter a Média e a Pérsia. Então, são 2 reinos que viriam, né? O reino Medo-Pérsia que viria depois da Babilônia. E depois viria um reino ainda inferior, ou seja, menos forte ainda do que esse aqui. Então, ouro, prata, bronze, que seria a Grécia. E depois, né, através de Alexandre o Grande, e depois viria o rei, né, que é ferro, que é Roma, ainda inferior também, mas depois que haveria uma grande divisão, né? Até na live, Rodrigo Silva fala muito sobre isso, como nunca se conseguiu unificar a Europa. Mesmo com o Reino Unido ainda, né, existe um individualismo ali, não tem uma nação que governa a terra. E o que acontece com essa estátua? Nabucodonosor, no sonho dele, vai acontecer que vai vir uma pedra que é cortada, não por meios humanos, né? Deixa eu só achar aqui para eu ler direitinho. Não, tô no 4. Vem uma pedra cortada de uma montanha, não por mãos humanas. Ela atinge os pés, que são de ferro e de barro, e despedaça tudo. Então a estátua se desintegra em minúsculos pedaços de ferro. E essa pedra, e aí tudo vai embora com o vento. Mas essa pedra se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Então, como que a gente pode trazer para nosso entendimento? O que Deus está revelando para Daniel? Extremamente específico aqui. Gente, meu Deus, detalhado. Você é esse rei que tem um reinado forte, mas vai vir um reino inferior ao seu, que vai governar depois de você, que não é tão forte como você, mas que vai estar no poder, simbolizando a prata, que é a Média e a Pérsia, que viria ali, através de Dário, né? E depois de Ciro. Se eu não estiver enganado, é tio e sobrinho. E depois viria Alexandre o Grande com a Grécia. Até então, tá vendo que é um reino, uma potência? Mas depois viria Roma, que também era uma grande potência, mas depois ia ser barro com ferro, uns mais fortes, uns mais fracos, mas não ia ter uma unidade, sabe? Um reino unificado e poderoso sobre a terra. Até que viria aquele que é a
pedra, a rocha da nossa salvação, a pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra cortada de uma montanha, não por mãos humanas, ela iria então, né, depois que ela iria acabar ali com os pés, ou seja, ela iria destruir, esmiuçar as nações fortes e fracas, a ponto dela ser levada ao vento, e essa mesma pedra seria um reino que encheria toda a terra. Então, essa unificação voltaria através de um reino eterno, governado por um único rei, que é o nosso Senhor Jesus. Então, o que Deus está mostrando aqui para Nabucodonosor? Olha que irônico, né? Mostrando ali para aquele homem que era o mais poderoso do mundo. Você pode ser forte agora, mas vai vir esse tempo, e aí virá o fim. Porque o reino do meu filho, o reino do Messias, que é a pedra rejeitada, mas colocada por esquina, ele reinará para sempre. Então, gente, a Bíblia toda ela vai nos levar para esse entendimento que vai ter um reino vindouro, um reino de justiça, de paz, de alegria, um reino que nós já podemos desfrutar agora, não na sua plenitude, porque ainda existe morte, ainda existe doença, ainda existe guerra, mas nós já podemos experimentar no Espírito, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Mas um dia todas as nações vão ser desintegradas, até que o Rei das Nações, Jesus Cristo, vai se assentar no trono de Davi e vai governar a terra com justiça. Ele odeia a injustiça, ele odeia a parcialidade. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo vai se assentar no trono e ele vai governar eternamente, e nós com ele. Amém? É isso que o Nabucodonosor viu na estátua. Falando sobre esse reino, olha o que Daniel fala. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que vai despedaçar a estátua de ferro, de bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Aleluia. E aí, quando isso acontece, imagina que o rei teve aqui, gente, ele viveu uma experiência sobrenatural. Cara, uma coisa que eu não contei pra ninguém, só eu e Deus sabia. Só eu na minha cama, no meu leito. Foi falado especificamente, não apenas o que eu vi no meu sonho, mas a interpretação de coisas futuras. Gente, foi sobrenatural. O que aconteceu ali? O que ele diz então? O rei Nabucodonosor se curva diante de Daniel. Sabe que eu amo as coisas espirituais, porque o reino de Deus ele é cheio de paradoxos. O menor é maior, o último é o primeiro, né? O mais importante serve todo mundo. E eu acho isso muito lindo, porque lembra quando Jacó vai para o Egito e aí o Jacó abençoou o faraó? Porque o maior que abençoou o menor, mas espiritualmente, porque o faraó era maior que Jacó, mas as coisas espirituais, elas não, gente, elas não são as daqui da terra, né? E aí Nabucodonosor se prostra diante de Daniel. Uau! E ele diz, verdadeiramente, o seu Deus é o maior de todos os deuses. Tem Bel, tem Nebo, tem a Cu, que nós vimos ali, né? Tem tantos deuses, tem Aserá, tem Baal, tem Moloque, tem tantos deuses, tem os deuses da Assíria, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, mas o seu Deus é maior do que todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Deus colocou Daniel num cargo mais elevado, lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia. Olha isso, governador. Lembra de Daniel? Interpretou sonhos. Deixa eu até negar, né? Tá emocionado. Ele interpreta sonhos, se torna governador. Daniel interpretou o sonho, foi levantado para governar e se tornou o chefe de todos os sábios. E a pedido de Daniel, olha só, gente, onde que os amigos entram? Lembra que os amigos intercederam? Daniel foi elevado, o que aconteceu? Daniel esqueceu dos amigos? Não. A pedido de Daniel,
o rei Nabucodonosor nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem dos negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. É isso. Não dá para entrar mais no capítulo 3 e 4, porque já é 3 horas e 4. 3 e 4. Ai, gente, tô engraçadinho hoje. Mas, gente, depois eu vou ver o que eu faço. Deus proverá, tá bom? Mas o fato que a gente tem que entender é que Deus é fiel. Vale a pena ser fiel. É tudo para a glória dele, tudo que nós vimos hoje, né? E é até engraçado porque Nabucodonosor ouviu tudo isso, ele era só a cabeça da estátua, a cabeça de ouro. Ele entendeu que viria um reino que iria destruir, mas a arrogância lhe subiu à mente de novo e ele vai criar uma estátua toda de ouro. Tipo assim, eu não sou só a cabeça não, eu sou invencível, eu vou não só na cabeça, eu sou tudo, eu sou o braço, eu sou o quadril, eu sou as pernas. Ele vai criar uma estátua de ouro e isso vai ser uma oportunidade de elevar o nível, né, de Daniel, de Azarias, Misael e Ananias. Eu até me recuso a falar Sadraque, Mesaque e Abednego agora, um protesto que eu criei aqui no meu coração, tá bom? A partir de agora eu falo Ananias, Misael e Azarias, tá? Coisa minha, tá? Mas o que eu quero dizer, gente, todas as vezes que nós passarmos por tribulações, que nós vejamos como oportunidade de crescimento. Amém? Oportunidade de louvor da glória de Deus. Oportunidade de ir para um nível mais elevado. Não olhe para as dificuldades como Deus está me humilhando, Deus esqueceu de mim, estou sozinho, minha vida vai acabar. Não, olhe para as dificuldades como uma oportunidade. Amém, Deia. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui porque Ele quer que nós estejamos, né? E tudo que nós temos é dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a Jesus! Gente, então é isso por hoje. Acabou sendo Daniel 1 e 2 e eu vejo como é que eu faço aqui. Talvez na live da segunda já tá feita. Quem sabe no domingo a gente faz uma live às 2 horas. 2 horas tá cedo, né? Porque 2 horas o povo tá almoçando ainda. Eu falo aqui, tá? E a gente fala sobre Daniel 3 e 4 e vai ser benção. Em nome de Jesus. Obrigado, viu? Pela parceria de vocês, por estar comigo até o final. Não sei porque não tá aparecendo o nome das pessoas aqui. Mas eu agradeço a Deus por ter vocês aqui comigo, viu? Obrigada. Eu acredito que é a Deia, a Vanilda e tem mais uma pessoa, porque não tá dando pra ver quem que é, gente. Fala um oi aqui pra mim, é a Tia Mar. Aqui tá mostrando que tem 3 pessoas ao vivo, mas eu não tô conseguindo ver quem são as pessoas. Eu acho que é a Deia, a Vanilda e a Tia Mar, né? Que foram as últimas que falaram aqui. Agora tá aparecendo 4, talvez a Cacá também. Quem sabe, né, Deia, no domingo? Ah, a Cacá tá aqui. Cacá companheira. Domingo tá uma boa, não tá, Deia? Eu creio que vai ser bom. Vou preparar um horário pra gente falar sobre Daniel 4, que tem muito aprendizado. Daniel 3, gente de Deus. Muito aprendizado. E a Tia Mar. Ah, então tá bom. Então é a Cacá, a Vanilda, a Tia Mar e a Deia, minhas companheiras do dia de hoje. Obrigada por terem ficado até o final, viu? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo ajude vocês a serem fiéis, mesmo em um lugar onde está tudo corrompido, onde o sistema, né, que vai ser abalado, né, um sistema corrupto, mas que vocês sejam fiéis e honrem a Deus e que Deus venha trazer honra também para a vida de vocês, viu? Vai ser benção. Então tá bom, combinado, hein? Domingo. Eu vou deixar 2 horas que eu vou almoçar na casa da minha mãe e eu vou viajar depois. Eu acho que é 5 horas, então 2 horas acho que vai ser uma boa, assim. Quem sabe eu chamo a Ruth, né? E a gente combina também lá na praia, Vanilda, a gente vai fazer alguma coisa, né? Porque a gente gosta de falar da palavra, que a gente não aguenta. Nós temos que falar daquilo que temos visto e ouvido, né? Então, gente, Deus abençoe. Obrigado por tudo, viu? Hoje eu tô faladeira, tô animada. Beijo, com Deus e até domingo, se Jesus permitir. Tchauzinho. Obrigado, viu?